Importante que os políticos, mesmo com toda a divergência que possa existir entre eles, tenham um denominador comum que é justamente o espaço democrático no qual eles próprios podem atuar, que é justamente essa questão da democracia que vem sendo vilipendiada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo menos em insinuações e ameaças. Então sempre fica no ar essa hipótese de haver uma decretação de estado de sítio, de defesa, golpe, com auxílio das Forças Armadas. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Eu falei nesse programa que a intenção do Jair Bolsonaro é deixar essa hipótese no ar, da mesma forma que o pessoal do Centrão às vezes dá um discurso um pouquinho mais duro, que é para obter mais cargos, mais emendas, mais indicação, seja em órgãos federais, em estatais, seja no próprio Supremo Tribunal Federal, a questão do impeachment. Então, Arthur Lira falou lá em remédios amargos, às vezes fatais, e logo depois Jair Bolsonaro entregou a Secretaria de Governo para Flávia Arruda, do PL, do Valdemar Costa Neto, que foi a indicada do próprio Arthur Lira para a Comissão Mista do Orçamento. Ela que foi relatora desse orçamento, no qual o Centrão abocanhou ali as emendas infladas que estão causando muita preocupação por parte do Ministério da Economia. A gente vai tratar desse assunto, como eu apontei na manchete. Então, Jair Bolsonaro, ele mantém aí em suspenso essa hipótese. E aí, com todo o burburinho que surgiu, com toda a turbulência que surgiu diante da saída dos comandantes da Aeronáutica, do Exército, da Marinha e também o ministro da Defesa, Azevedo e Silva, esses pré-candidatos, que ainda a gente não sabe quem vai ser cabeça de chapa, esses pré-candidatos, que eles se reúnam para mostrar aquilo que eles têm em comum, que é a defesa da democracia, eu considero bastante saudável nesse momento. É claro que você tem a irracionalidade de tribos bolsonaristas, petistas, atacando os candidatos que estejam mais próximos ali de um campo à direita ou à esquerda por se unirem aos demais num momento como esse e usando esse tipo de alegação de que é um oportunismo, etc. Não, é defesa da democracia no momento de tensão no país, no momento em que o presidente da República tenta fazer uso político das Forças Armadas, em que ele quer que os generais, como do Exército, por exemplo, façam postagem em rede social apoiando o governo dele, em que ele quer que o Supremo Tribunal Federal e até o Congresso Nacional, muito embora curvado ao Centrão, acreditem que ele pode reagir se alguma medida mais dura contra ele for tomada. Então, Ciro Gomes, Mandetta, João Dória, Eduardo Leite, João Amoedo, todos esses aí, dos quais eu vinha falando aqui no programa, que vários dos quais estão conversando, andam conversando, eles se uniram aí nesse manifesto absolutamente legítimo. O Ciro Gomes está mais, obviamente, no campo da esquerda, tem uma mentalidade estatista, contrário às privatizações de um modo geral. O João Amoedo tem uma mentalidade mais liberal, defende o liberalismo econômico, a redução da máquina pública para tornar o Estado mais eficiente na visão dele e abrindo a concorrência, de modo a que os cidadãos tenham serviços melhores por meio da iniciativa privada. Quando houve a privatização da Telebrás, por exemplo, as pessoas que esperavam na fila, tinham uma série de problemas para conseguir telefone, era caro, etc., elas tiveram acesso a todo o desenvolvimento da tecnologia, da telefonia móvel e as opções de compra variadas que permitiram que muitas pessoas pobres, inclusive em favelas, houve várias pesquisas aí, teve favela com 85% de pessoas com celulares, isso foi possível em razão da privatização, da abertura do mercado. Então, há argumentos fortes nesse campo e que precisam ser colocados no debate público e que não foram colocados durante muito tempo, porque sempre prevaleceu ali uma visão mais estatista, ou estatizante, como prefiram chamar. Então há pontos ali que o próprio Ciro Gomes admitiu que são inconciliáveis entre esses candidatos, mas ele próprio tenta fazer ali um caminho direcionado ao centro, como, em geral, os candidatos fazem em época de campanha. Do outro lado, tem
essas conversas acontecendo para ver quem vai ser o cabeça de chapa. Com o ressurgimento do Lula no cenário eleitoral, depois que a segunda turma o tornou elegível, o João Dória, de acordo com o noticiário de bastidor, poderia estar repensando se vale a pena se candidatar ou não, mas ele tem se comportado como alguém que pretende se candidatar e alguém que dificilmente aceitaria não ser cabeça de chapa. Agora, ele pode reavaliar, decidir lutar pela reeleição como governador do estado de São Paulo. E aí entra aquela outra questão, João Amoedo, Sérgio Moro, Mandetta, eles vão conseguir formar uma chapa de centro-direita, aí junto, eventualmente, com outros empresários, políticos que apoiem essa linha. Isso a gente ainda vai ver, ainda vai monitorar. Mandetta tem um pé lá no DEM tem o Rodrigo Maia tem o codinome Botafogo lá no departamento de propina da Odebrecht, foi muito criticado por isso, teve investigação em torno dele, do pai dele, ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro, César Maia, chamou o Sérgio Moro de extremista de direita, o próprio Ciro ficou meio assim se o Sérgio Moro fosse entrar nesse manifesto também, já que já disse que se a turma do Sérgio Moro fosse prendê-lo, ele reagiria na bala, aí depois amenizou, dizendo, não, falou na hipótese de ele ser inocente, ser preso injustamente, etc., mas já deu uma declaração forte nesse sentido e como atua mais no campo da esquerda, posa ali de alguém que está do outro lado em relação ao Sérgio Moro, e o Sérgio Moro que foi ministro no governo do Jair Bolsonaro. Então, o Mandetta, por exemplo, ele iria pregar ali um endurecimento da legislação penal, por exemplo, como prega e tentou fazer no governo Bolsonaro e por isso saiu, entre outros motivos, interferência na PF e tal, o Sérgio Moro. Há essas questões que precisam ser conversadas e definidas para ver quantas candidaturas vai haver fora do campo Lula e Bolsonaro. Seria ótimo que tivesse candidaturas competitivas e que a população brasileira pudesse escolher para além desse duelo tribal aí entre grupos que posam de muito mais diferente do que realmente são. A gente tem visto aqui nesse programa, eu tenho mostrado quantos pontos em comum existem entre o lulismo e o bolsonarismo. E eles odeiam que a gente fale isso. Eles odeiam que a gente mostre que eles estão juntos, por exemplo, na frente ampla pela impunidade, estão juntos no abrandamento da legislação penal, porque os dois grupos têm telhado de vidro. Tem beneficiário de propina no petismo, né? Tem gente que foi mais de 111 vezes para um sítio reformado por empreiteira do Petrolão, e do grupo do bolsonarismo você tem peculato em gabinete, uso de funcionário fantasma para desviar dinheiro público, já tem gente nos militares, o William Vac escreveu hoje, que se refere ao cabeça do bolsonarismo como ladrãozinho, porque recebeu depósitos de operador envolvido nesse tipo de esquema. Então, eles têm muitas questões em comum aí e, obviamente, ambos defendiam o fim da prisão após condenação em segunda instância, um mais abertamente, o Lula para sair da cadeia, e outro de uma maneira mais cínica. Ele mandou, né, que o Carlos Bolsonaro, filho dele, apagasse da rede social uma defesa da prisão após condenação em segunda instância, que era discurso de campanha. Mas quando veio à tona a sujeira dos gabinetes bolsonaristas, Bolsonaro não queria mais saber de defender isso e não fez nenhuma pressão, não incentivou nenhuma manifestação, nada de reagir às tentativas de derrubar a prisão após condenação em segunda instância, e o Dias Toffoli pautou aquilo no momento oportuno, já escrevi bastante a respeito disso. Então esse é mais ou menos o cenário nesse momento. Até ali outubro, as coisas devem estar mais bem definidas e com a pandemia, as oscilações, inclusive, em termos de pontos, elas podem ser mais rápidas do que em eleições anteriores. Nesse momento, em eleições anteriores, o candidato que acabou sendo vencedor já tinha mais de 10% no primeiro turno. Então, se é para ter uma reação, é bom que esse pessoal que esteja correndo por fora agilize aí o processo. Mas o cenário de pandemia pode fazer com que essas oscilações sejam maiores. O que esse pessoal pensa, pelo que eu tenho monitorado, é que já tem uma parte ali de 25% com Lula, de 25% com o Bolsonaro, e eles disputam os outros 50%, tentando qualquer uma dessas chapas alcançar mais ou menos 25%, para tentar afastar ou Lula ou Bolsonaro do segundo turno. É um xadrez muito grande e a gente vai ver se forma aí uma liderança capaz de competir no primeiro turno.